Querido povo de Deus, o evangelho de hoje, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, ela é uma continuação do evangelho de ontem. Ontem nosso Senhor Jesus Cristo se encontrou com o jovem rico. E aquele jovem, por ser tão fechado em si mesmo, ele saiu do encontro com nosso Senhor desmotivado, porque não gostaria de perder aquilo que ele possuía. Jesus, alertando aos seus discípulos no evangelho de hoje, ele volta a tocar no assunto das riquezas. Vejam, como vocês bem sabem, Jesus ele não condena aquele que é pobre, ele não condena aquele que é de classe média, ele não condena aquele que é rico. Mas nosso Senhor Jesus Cristo alerta aos discípulos quanto aquilo que eles possuíam, os bens que eles tinham, para que eles não pudessem ser tomados por tais realidades e perderem o centro de suas vidas, que era o seguimento a Ele. Isso deve falar também muito ao nosso coração, no entendimento de que nós não devemos nos apegar, nos prendermos a coisas que passam, mas nós precisamos ter o nosso olhar sempre em Jesus. Tudo aquilo que Ele nos deu, tudo aquilo que nós possuímos, cuja fonte vem dEle, deve ser para a evangelização, deve ser para o nosso bem-estar, deve ser para aproveitarmos a nossa família, as coisas que de fato não passam, as coisas que Deus colocou ao nosso lado. Agora, a segunda parte deste evangelho vem como uma provocação de Pedro. E trazendo a figura deste homem, pode ser também a minha figura, sendo que eu também porto o mesmo nome do apóstolo. E Pedro, diante de tudo aquilo que Jesus havia dito, da dificuldade do rico de entrar no reino dos céus, do apego que cada um possuía, ele faz uma pergunta: e nós, Senhor, que deixamos tudo para vos seguir, o que nós receberemos? Então Jesus dá a resposta mais fascinante que Pedro poderia receber de alguém. Jesus indica que todo aquele que deixa pai, mãe, irmãos, campos, por causa do reino dos céus, ganhará muito mais em uma outra vida. Revelando para os apóstolos e para nós que tudo aquilo que nós ofertamos, todo o sacrifício que fazemos da nossa vida, ele tem um sentido quando nós olhamos para a verdadeira riqueza, que é o reino dos céus. Olhar para o ministério sacerdotal com esta resposta de nosso Senhor Jesus Cristo me faz lembrar o quanto também eu deixei por livre e espontânea vontade tantas coisas pelo ideal de seguir a Jesus e alcançar o prêmio da vida eterna. Posso dizer que sou um padre, embora jovem, mas muito realizado por ter feito uma escolha livre e fecunda, não para o meu bem, mas para o bem daqueles que Deus me confiou. E aqueles que ainda, por providência dEle, Ele vai me confiar. Porque eu tenho certeza que a maior riqueza que Ele me oferece é a riqueza da vida eterna. E a riqueza de, como ministro de Deus, poder também conduzir vocês e conduzir tantas outras pessoas para este tesouro que é a vida bem-aventurada. Quero terminar esta homilia lembrando de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney é o patrono dos sacerdotes. Um homem que viveu em um tempo muito difícil, tempo da Revolução Francesa, a perseguição à igreja, a perseguição a muitos setores, e ele se despertou para a vocação com o desejo de salvar almas. Mas devido à sua dificuldade com a língua latina, que na época as missas eram celebradas em latim,
ele encontrou extrema dificuldade para poder se tornar sacerdote. Mas quando foi ordenado sacerdote, a igreja confiou a ele uma paróquia extremamente difícil. Sabe quantos fiéis São João Maria Vianney tinha na sua paróquia? Nenhum. Ele foi para uma paróquia onde ninguém queria saber de Deus. Ninguém se interessava pela riqueza que o Evangelho nos apresentou hoje. Então, com o coração muito aberto, ele foi para onde nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do bispo, lhe enviou. E um dos episódios mais fascinantes da história de São João Maria Vianney, eu conto aqui para vocês, é quando ele estava a caminho de Ars e ele se depara com um menino. Me parece que este menino foi propositalmente enviado por Deus para estar ali. Então, São João Maria Vianney, como não conhecia o caminho, o bispo não levou ele, não tinha padre na paróquia, não tinha ninguém, ele teve que desbravar o caminho até chegar lá. E ao encontrar aquele menino, ele perguntou: aonde fica Ars? O menino indicou para ele qual era o caminho que ele deveria tomar. Então ele disse àquela criança: você me ensinou o caminho de Ars, e eu te ensinarei o caminho dos céus. Esta é a missão do sacerdote: indicar o caminho dos céus, indicar a verdadeira riqueza que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a própria história de São João Maria Vianney conta que, ao chegar naquele lugar e se deparar com tamanha desolação, ele se empenhou em uma coisa: rezar diante de Jesus Eucarístico. De modo que, quando São João Maria Vianney estava prestes a morrer, Ars era tomada todos os anos por milhares de pessoas que iam em busca não de um sacerdote, mas em busca de Deus, pois as pessoas viam Deus em São João Maria Vianney. Até hoje, Ars, na França, é um local de extrema peregrinação. As pessoas sentem a presença daquele simples e pobre sacerdote que comia só batatas durante a sua vida, se penitenciava constantemente para mostrar a face de Jesus, que estava naquele lugar e estava em todos os outros. Meu desejo no coração é ser como este homem, apontar sempre o caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo, revelar a todos aqueles que Ele me confiou a graça e a certeza de que a salvação é possível, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos conflitos e das incertezas. Nós possamos nos unir sempre mais com o ideal em nosso Senhor Jesus Cristo e tendo Ele como sustento da nossa vocação. A minha como ministro ordenado, de vocês como leigos enganjados, como casados,